Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós lemos livros de místicas católicas. Estamos lendo o volume 16 do Livro do Céu. Estamos no capítulo 35. São 36 volumes da serva de Deus, Luísa Picarreta. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 1635, 6 de dezembro de 1923. A tarefa da Santíssima Virgem, a tarefa de Jesus e a tarefa de Luísa para fazer que venha o reino da divina vontade à terra. Estava a rezar, e o meu doce Jesus fazia-se ver no meu íntimo e me olhava fixamente, e eu, atraída por seu olhar, olhava para ele até dentro do seu interior, que me parecia como se fosse um cristal no qual se podia ver tudo o que o meu amado Jesus fazia, e eu, unindo-me a ele, tentava fazer o que ele fazia. Outras vezes me parecia que Jesus tomava minha alma entre suas mãos e a lançava ao vôo na imensidão de sua vontade, dizendo-me: a recém-nascida da minha vontade, na minha vontade nascente, nela quero que vivas. Voa, voa no eterno querer. Cumpre o teu ofício. Olha que há muito que fazer entre a divindade e as criaturas. Gira por todas as gerações, mas sempre no meu querer. De outra maneira, não os encontrará a todos. E amando, obrando, reparando, adorando por todos, te porás perante a majestade suprema para lhe dar todo o amor, as homenagens de todos e de cada um como verdadeira filha primogênita de nosso querer. Eu tomava o voo, e Jesus seguia com o seu olhar o meu voo. Mas quem pode dizer o que fazia? Em seu querer encontrava todo o amor que a sua vontade devia dar às criaturas, e não tomando elas, estava suspenso, esperando que fosse tomado, e eu o fazia meu. E investindo todas as inteligências criadas, formava para cada um dos pensamentos um ato de amor, de adoração e de tudo o que a inteligência devia dar ao céu. Para levá-los ao seio do Pai Celestial, ele dizia: Pai Santo, venho ao teu trono, para te trazer ao meu colo todos os teus filhos, as tuas queridas imagens criadas por ti, para colocá-los novamente em seu seio divino, a fim de que aquela vontade, por eles rompida entre você e eles, você a vincule e a una de novo. É uma pequena filha de seu querer quem isto te pede. Sou pequena, é certo, mas tomo a tarefa de te satisfazer por todos. Não irei de teu trono, se não me vinculas à vontade humana com a divina, e levando-a à terra, venha o reino do seu querer à terra. Aos pequenos, nada se lhes nega, porque o que pedem não é outra coisa que o eco de teu mesmo querer e do que queres tu. Depois regressava com Jesus, que me esperava no meu quarto, e ele recebia-me nos seus braços, me enchia de beijos e de carícias e me dizia: minha pequena, para fazer com que o querer do céu desça sobre a terra, é necessário que todos os atos humanos sejam selados e esmaltados de atos de vontade divina, a fim de que o supremo querer, vendo que todos os atos de vontade das criaturas estão marcados pela sua, atraído pelo imã potente de seu mesmo querer, desça à terra e reine nela. A ti, como filha primogênita, nosso querer foi-te dada esta tarefa. Deve saber que para atrair o Verbo e fazê-lo descer do céu, a minha mãe levou a tarefa de girar por todas as gerações e fazendo os seus todos os atos de vontade humana, ela colocava neles o querer divino. Porque tinha tanto deste capital de querer supremo
de ultrapassar tudo o que deviam ter todas as criaturas juntas, e em cada giro que fazia, multiplicava este capital. Então eu, Verbo eterno, vendo a mais fiel de nossas criaturas, com tanta graça e amor, tinha enchido todos os atos humanos com o querer divino, tendo ela levado a peito o que se necessitava para fazer isto, vendo que o mundo estava vendo que no mundo estava o nosso querer, atraído, descido do céu. A segunda tarefa coube-me a mim formar a redenção. Quanto devo girar por todos os atos humanos, tomá-los todos como em um punho e cobri-los, selá-los, esmaltá-los de meu querer divino, para atrair meu Pai Celestial e fazê-lo olhar para todos os atos humanos cobertos daquele querer divino que o homem tinha rejeitado às regiões celestiais, a fim de que meu Pai Divino pudesse abrir as portas do céu, fechadas pela vontade humana. Não há bem que não desça senão somente por meio de minha vontade. A terceira é tua. Ao primeiro e ao segundo selo do nosso querer em todos os atos humanos, cabe a você, como filha primogênita de nosso querer, colocar o terceiro para obter que venha o reino do meu querer à terra. Por isso gira, filha. Por isso gira, filha minha, em todos os atos humanos das criaturas. Penetra até dentro dos corações, leva a cada batimento o batimento do meu querer, a cada pensamento o beijo, o conhecimento de minha vontade. Em cada palavra, imprime o fiat onipotente, invade tudo, envolve a todos nele. E assim, vem o meu reino à terra. Tu, Jesus, não te deixarás sozinha nestas voltas. O teu Jesus, eu acho que ela quis dizer, teu Jesus não te deixará sozinha nestas voltas. Te ajudarei e te guiarei em tudo. E enquanto dizia isto, eu tomava o meu voo e girava por tudo e por todos, mas quem pode dizer o que fazia? Pode dizer só Jesus que me fazia fazer. Assim passei toda a noite junto com Jesus, e enquanto girava, agora dizia, trazia-lhe todos os pensamentos, agora todas as palavras, agora as obras, os passos, os batimentos, todos investidos por sua vontade. E Jesus tudo com amor recebia e fazia festa. E depois me disse: veja a grande diferença entre a santidade no meu querer e a santidade das outras virtudes. A primeira é receber a cada instante correntes de graça, de luz, de amor, e estar a criatura em cada seu ato em ordem com o seu Criador. Por isso é a santidade que mais aproxima-se do seu Criador. A segunda, e das outras virtudes, é a tempo e a circunstância. Quando se apresenta a ocasião de exercitar agora a paciência, agora a obediência, agora a caridade e outras, e se não se apresentam ocasiões, as virtudes ficam interrompidas e sem crescimento, e não podem receber o bem que contém a virtude em ato. Em vez disso, na santidade do meu querer, não há poucas nem interrupções. O meu querer está sempre fixo em dardear a criatura. Ela pode recebê-lo a cada instante. Se respira, se pensa, se fala, se bate, se alimenta, se dorme, tudo entra em meu querer. E a cada instante pode encher-se de minha vontade com todos os bens que ela contém. Capítulo 36, 8 de dezembro de 1923. Sobre a Imaculada Conceição de Maria. Estava a pensar na Imaculada Conceição da minha Rainha Mãe, e meu sempre amável Jesus, depois de ter recebido a Santa Comunhão, fazia-se ver em meu interior como dentro de uma estância toda luz. E nesta luz fazia ver tudo o que tinha feito em todo o curso de sua vida. Pareciam como alinhados em ordem todos os seus méritos, suas obras, suas penas, suas chagas, seu sangue, tudo o que continha a vida de um homem e Deus, como em ato de proteger a uma alma. A ele tão querida, de qualquer mínimo mal que pudesse assombrá-la. Eu me admirava ver tanta atenção de Jesus, e ele disse-me:
Ah, minha pequena recém-nascida, quero que conheça a Imaculada Conceição da Virgem, concebida sem pecado. Mas primeiro você deve saber que a minha divindade é um ato só. Todos os seus atos se concentram em um só. Isso significa ser Deus, o portento mais grande de nossa essência divina, não estar sujeita à sucessão de atos. E se a criatura lhe parece que agora fazemos uma coisa e agora outra, é mais bem que fazemos saber o que há naquele ato, porque a criatura é incapaz de conhecer tudo de um só golpe, se o fazemos conhecer pouco a pouco. Agora, tudo que você, tudo que eu, Verbo eterno, devia fazer em minha assumida humanidade, formava um só ato, como aquele ato único que contém a minha divindade. Assim que antes que esta nobre criatura fosse concebida, já existia tudo o que devia fazer na terra o Verbo eterno. Portanto, no ato em que esta virgem foi concebida, se alinharam em torno da sua concepção todos os meus méritos, minhas penas, o meu sangue, tudo o que continha a vida de um homem-deus, e foi concebida nos abismos intermináveis de meus méritos, de meu sangue divino, no mar imenso de minhas penas. Em virtude deles, ficou imaculada, bela e pura. Ao inimigo, ficou fechado o passo pelos incalculáveis méritos meus, e não pôde lhe fazer nenhum mal. Era justo que quem devia conceber o filho de um Deus devia primeiro ser ela concebida nas obras deste Deus, para poder ter virtude de conceber o Verbo que devia vir redimir o gênero humano. Assim que ela primeiro ficou concebida em mim, e eu fiquei concebido nela. Não havia mais que o tempo oportuno fazê-lo conhecer as criaturas, mas, na divindade, estava como já feito. Por isso, a que mais recebeu os frutos da redenção, antes teve o fruto completo. Foi esta excelsa criatura que, sendo concebido nela, amou, estimou e conservou como coisa sua tudo o que o Filho de Deus fez na terra. Oh, a beleza desta tenra menina era um prodígio de graça, um portento de nossa divindade. Cresceu como nossa filha, foi nosso decoro, nossa alegria, a honra e a nossa glória. Então, enquanto meu doce Jesus dizia tudo isso, eu pensava na minha mente: é verdade que a minha rainha-mãe foi concebida nos méritos intermináveis do meu Jesus, mas o sangue, o corpo, foram concebidos no seio de Santa Ana, a qual não estava isenta da mancha de origem. Então, como pode ser que nada herdou dos tantos males que todos temos herdado pelo pecado, o nosso primeiro pai Adão? E Jesus me disse: minha filha, tu ainda não entendeste que todo o mal está na vontade. A vontade atropelou o homem, ou seja, a sua natureza. Não a natureza atropelou a vontade do homem. Assim que a natureza ficou em seu lugar, tal como foi criada por mim, nada mudou. Foi sua vontade a que se mudou e se pôs, nada menos, que contra uma vontade divina, e esta vontade rebelde arrastou a sua natureza, enfraqueceu-a, contaminou-a e tornou-a escrava de vilíssimas paixões. Aconteceu como um recipiente cheio de perfumes ou de coisas preciosas. Se esvaziar isso e encher-se de podridão ou de coisas vis, acaso muda o recipiente? Muda o que se põe dentro, mas ele é sempre o que é. No máximo, se torna mais ou menos apreciável segundo o que contém. Assim foi do homem. Agora, minha mãe, ser concebida numa criatura da raça humana, não causou nenhum dano, porque a sua alma era imune de toda a culpa. Entre a sua vontade e a de seu Deus não havia divisão. As correntes divinas não encontravam obstáculo nem oposição para derramar-se sobre ela a cada instante, estava sob a densa chuva de novas graças. Então, com esta vontade e esta alma toda santa, toda pura, toda bela, o recipiente de seu corpo, que tomou de sua mãe, ficou perfumado, reabilitado, ordenado, divinizado. Em tudo, em modo de ficar, isenta mesmo de todos os males naturais de que é invadida a natureza humana. Ah, foi propriamente ela
que recebeu o germe do Fiat Voluntas Tua, como no céu assim na terra, e a enobreceu e a restituiu ao seu princípio, tal como o homem foi criado por nós, antes que pecasse. Aliás, ultrapassou-o, embelezando-a ainda mais aos contínuos fluxos daquele Fiat, que só tem virtude de reproduzir imagens todas semelhantes àquele que criou-as. E em virtude desta vontade divina que operava nela, pode-se dizer que o que Deus é por natureza, ela o é por graça. Nossa vontade tudo pode fazer, a tudo pode chegar, quando a alma nos dá a liberdade de agir e não interrompe com a sua vontade humana o nosso agir. Capítulo 37, 26 de dezembro de 1923. O morrer contínuo de Jesus e o morrer contínuo de Luísa na divina vontade. Passei dias amargos pela privação do meu doce Jesus. Senti-me como um vilíssimo trapo que Jesus tinha rejeitado porque lhe dava asco. Tão sujo estava, e em meu interior ouvia-o dizer: na minha vontade não existem trapos, tudo é vida, e vida divina. O trapo se rompe, se suja, porque não contém vida. Em vez da minha vontade que contém vida e dá vida a tudo, não há perigo que a alma se possa reduzir a pedaços, muito menos sujar-se. Eu, não fazendo caso disto, pensava entre mim: que formosas festas natalícias me fez passar Jesus, vê-se que me ama muito. E ele, movendo-se em meu interior, acrescentou: minha filha, para quem faz a minha vontade é sempre Natal. Assim que a alma entra em meu querer, eu fico concebido em seu ato. Conforme vai cumprindo o seu ato, eu desenvolvo minha vida. Quando o termina, eu ressurjo e a alma é concebida em mim. Desenvolve sua vida na minha e ressurge em meus mesmos atos. Então, olhe as festas de Natal. São para quem, uma vez por ano, se prepara, se põe em graça, portanto sente em si algo de novo de meu nascimento. Mas, para quem faz a minha vontade, é sempre Natal. Eu renasço em cada ato seu. Então você gostaria que eu nascesse em você uma vez por ano? Não, não. Para quem faz a minha vontade, o meu nascimento, a minha vida, minha morte e minha ressurreição devem ser um ato continuado, nunca interrompido. De outra maneira, qual seria a diferença, a desmedida distância com as outras santidades? Ao ouvir isto, senti-me mais amarga e pensei entre mim: quanta fantasia, isto que ouço, não é outra coisa que uma finíssima soberba minha. Só a minha soberba podia sugerir-me e chegar até me fazer escrever tantas coisas sobre a vontade de Deus. Os demais são bons, humildes, e por isso nenhum ousou escrever nada. E enquanto isso eu pensava, sentia tal dor de me sentir destroçado o coração e procurava distrair-me para não ouvir nada. O que tremenda luta! Até me sentir morrer. Então, enquanto eu estava neste estado, o meu amável Jesus fez-se ver, como se quisesse dizer outra coisa sobre a sua santíssima vontade, e eu lhe disse: Jesus meu, ajuda-me. Não vês quanta soberba há em mim? Tem piedade de mim, livra-me desta refinada soberba. Eu não quero saber nada, só me basta amar-te. E Jesus: minha filha, as cruzes, as dores, as penas são como a prensa para a alma, e assim como a prensa serve para quebrar e descascar a uva, de modo que o vinho fica de um lado e o bagaço do outro, assim as cruzes, as penas, como a prensa tira da alma o bagaço da soberba, do amor próprio, das paixões e de tudo que é humano, e deixam o vinho puro das virtudes. E minhas verdades encontram o caminho para comunicar-se e espalhar-se na alma como sobre uma tela branca, com caracteres indeléveis. Como podes então temer, se cada vez que te manifestei minhas verdades sobre a minha vontade, essas verdades sempre foram precedidas por cruzes, dores e penas?
E por quanto mais sublimes estas verdades, tanto mais intensas e fortes as penas. Não era outra coisa que a pressão da prensa que eu fazia em você para tirar o bagaço de todo humano. Era mais interesse meu que teu, que minhas verdades não ficassem mescladas com o bagaço das paixões humanas. E eu, meu Jesus, perdoa-me se te disser que és tu mesmo a causa dos meus temores. Se você não me deixasse, se não me escondesse e me privasse de ti, em mim não haveria lugares para fazer levantar esses medos. Quem sabe, Jesus, você me faz morrer, mas com morte cruel e dupla morte, porque eu não estou morrendo. Se eu pudesse provar a morte e morrer, como seria doce para mim. Jesus, te digo, não posso mais. Leve-me contigo ou fique comigo. Agora, enquanto isto eu dizia, o meu amável Jesus apertando-me nos seus braços e com as suas mãos como se desse uma corda, e eu ficava como posta debaixo de uma prensa espremida, triturada, eu mesma não sei dizer o que sentia em mim, de dor, sabe-o só ele, que me fazia sofrer. Depois me disse: Filha querida do meu querer, olha dentro de mim, como a minha vontade suprema não concedeu nem sequer um respiro de vida à vontade humana da minha humanidade, se bem santa, mas nem mesmo isto me foi concedido. Devia estar sob a pressão, mais do que uma prensa, de uma divina vontade infinita e interminável, que se constituía a vida de cada batida meu. Palavra e ato, e a minha pequena vontade humana morria em cada batida. Respiro, ato, palavra, etc., mas morria em realidade. Sentia de fato a morte porque jamais teve vida. Tinha a vida, tinha a minha vontade humana só para fazê-la morrer continuamente, e embora isto tenha sido uma grande honra para a minha humanidade, foi o maior dos portentos. A cada morte de minha vontade humana, esta era substituída por uma vida de vontade divina. Mas o morrer continuamente foi o maior, o mais duro, o mais agudo e doloroso martírio da minha humanidade. Oh, como as penas de minha paixão são diminuídas ante este meu contínuo morrer. E só com isto eu completava a perfeita glória do meu Pai Celestial, e o amava com um amor que supera qualquer outro amor por todas as criaturas. Morrer, sofrer, fazer alguma coisa grande, alguma vez, a intervalos, não é grande coisa. Também os santos, os bons e outras criaturas têm feito. Sofreram, têm morto, mas, como não foi um sofrer, um obrar e um morrer contínuo, não constituiu nem perfeita glória ao Pai, nem redenção que se possa estender a todos. Por isso, minha filha, recém-nascida em meu eterno querer, olha um pouco onde seu Jesus te chama, te quer, sob a prensa de minha vontade divina, para que o teu querer receba morte contínua, como a minha vida humana. De outra maneira, não poderia eu fazer surgir a época nova, que o meu querer venha a reinar na terra. É necessário o ato contínuo, as penas, as mortes, para poder arrebatar do céu o fiat voluntas tua. Atenta, minha filha, não atentes para os outros, nem para os meus outros santos, nem ao modo como me comportei com eles, pois te faz despertar assombro pelo modo como me comporto contigo. Com eles queria fazer uma coisa, contigo é outra, muito diferente. E enquanto dizia isto, tomava a forma de crucifixo e apoiava a sua testa sobre a minha, estendendo-se sobre toda a minha pessoa, e eu ficava sob sua pressão e toda em poder de sua vontade. Capítulo 38. 29 de dezembro de 1923. Entre Jesus e a alma que vive na divina vontade, há um vínculo eterno que os une e que não pode ser removido. O segredo para saber onde encontrar todas as criaturas para amar o Pai por todas elas. Estava a rezar e encontrei-me fora de mim mesma, onde havia um crucifixo lançado por terra.
eu me juntei para adorar e beijar suas santíssimas chagas, mas enquanto fazia isso, o crucifixo, fazendo-se vivo, tem desclavado suas mãos da cruz e se tem abraçado ao meu pescoço, apertando-me forte, forte. Eu, temendo ainda que não fosse Jesus, procurava livrar-me desses abraços. Então Jesus me disse: Minha filha, por que queres fugir de mim? Como queres deixar-me? Não sabes que entre eu e ti há um vínculo eterno que nos liga, que nem você nem eu podemos desunir? Porque o que é eterno entra em mim e se torna inseparável de mim. Todos os atos que fizemos juntos em minha vontade são atos eternos, como eterna é a minha vontade. Assim que você tem do teu em mim e eu tenho do meu em ti. Corre em ti uma veia eterna que nos faz inseparáveis, e quanto mais você continuar a multiplicar suas ações do meu querer, tanto mais você toma parte do que é eterno. Portanto, para onde queres ir? Eu estava à espera que viesses para consolar-me e libertar-me deste lugar onde a perfídia humana me lançou, e com pecados ocultos e males secretos me crucificou barbaramente, por isso me estreitei a ti, a fim de que me libertes e me leves junto contigo. Eu estreitei-o, beijei-o e encontrei-me com ele no meu quarto. E via entre mim e Jesus que o meu interior estava concentrado nele e o seu concentrado em mim. Depois recebi a Santa Comunhão. E eu, segundo o meu costume, estava chamando e pondo a todas as coisas criadas ao redor de Jesus, para que todas lhe fizessem coroa e lhe dessem a correspondência do amor e das homenagens ao seu Criador. Todas correram ao meu chamado, e via claramente todo o amor do meu Jesus para mim em todas as coisas criadas. E Jesus esperava com muita ternura de amor em meu coração a correspondência de tanto amor, e eu, sobrevoando sobre tudo e abraçando tudo, me punha aos pés de Jesus e lhe dizia: Meu amor, meu Jesus, tudo criaste para mim e deste-mo, portanto, tudo é meu, e eu te dou a ti para te amar. Por isso te digo em cada gota de luz do sol, te amo. No cintilação das estrelas, eu te amo. Em cada gota de água, eu te amo. Seu querer me faz ver até no fundo do oceano o teu te amo por mim. E eu imprimo o meu te amo por ti em cada peixe que agita-se no mar. Quero imprimir o meu te amo no vôo de cada pássaro. Te amo em todas as partes, amor meu. Eu quero imprimir o meu amo, o meu amo você sobre as asas de vento, no movimento das folhas, em cada faísca de fogo. Te amo por mim e te amo por todos. Toda a criação estava comigo para dizer te amo, mas, quando eu quis abraçar todas as gerações humanas no querer eterno, para fazer prostrar a todos perante Jesus, para que todos fizessem o seu dever de lhe dizer em cada ato deles, em cada palavra, em cada pensamento, eu te amo, elas me fugiam, e eu me perdia e não sabia o que fazer. Então eu o tenho dito a Jesus, e ele, minha filha, no entanto, isto é precisamente viver no meu querer, levando-me toda a criação diante de mim, e em nome de todos me dar a correspondência de seus deveres. Nenhum deve escapar-te. De outra maneira, a minha vontade encontraria vazios na criação e não ficaria satisfeita. Mas sabe por que não encontra? Todos e muitos fogem? É a força do livre-arbítrio. Mas quero mostrar-te o segredo de onde os podes encontrar todos. Entre em minha humanidade, e aí encontrará todos os atos deles como em custódia, pela qual eu tomei a tarefa de satisfazer por eles diante do meu Pai Celestial. E você vê, segundo todos os meus atos, que eram os atos de todos. Assim encontrará tudo e me dará a correspondência de amor por todos e por tudo. Tudo está em mim. Tendo feito eu por todos, está em mim o depósito de tudo, e entrego ao Pai Divino o dever do amor de tudo,
E quem quer se serve disto como caminho e meio para subir ao céu. Eu entrei em Jesus e com facilidade encontrei tudo e todos, e seguindo o agir de Jesus dizia: em cada pensamento de criatura te amo, no voo de cada olhar te amo, em cada som de palavra te amo, em cada batida, respiração, afeto te amo, em cada gota de sangue, em cada peça e passo te amo. Mas quem pode dizer tudo o que eu fazia, dizia? Muitas coisas não se sabem dizer, ou melhor, o que se diz muito mal, e não é como se diz quando se está junto com Jesus. Assim, dizendo te amo, me encontrei em mim mesma. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.